Renato Douti, você também coletou uma série de dados ali nessas 48 horas. Eu queria que você explicasse o que aconteceu, o que vem acontecendo nas redes sociais. A gente sabe que é um local, um espaço público em que o bolsonarismo surfa com muita facilidade há anos, mas nesse episódio, especificamente, está perdendo de lavada. Perfeito. Boa noite, Thaís. Boa noite, Caio. Boa noite aos telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que é importante a gente entender o tarifaço num retrospecto de IOF, do ponto de vista de redes sociais. Por quê? O governo emplacou uma segunda vitória consecutiva, que é uma coisa muito rara. E isso é um ponto bastante relevante, porque, de alguma forma, é o que você mesmo comentou. O governo sempre perdeu as narrativas nas redes nos últimos anos. Se a gente colocar uma proporção, a gente pode dizer que perde de 8-2. E, de fato, a gente vê uma mudança, vê uma variação, tanto na questão do IOF, o governo acertou na propaganda, estava comemorando seus louros, e comemorando louros de um impacto de algo em torno de 30 milhões de pessoas por essas campanhas, e veio um tarifaço e impactou 80 milhões de pessoas em 2 dias. Então, a gente está falando de um elemento quase 3 vezes maior, num intervalo muito menor. A gente viu os dados, né? Na prática, a gente percebe que, de fato, a população se posicionou majoritariamente contra, e também aqueles que estão num campo mais moderado, que são muito importantes para a eleição em 26, também se posicionaram majoritariamente contra. Então, o tarifaço caiu mal, de fato, aos olhos da população. Agora, vale também uma parte relevante, que dentro desses perfis que comentam esses pontos, a gente não está falando exclusivamente de alas governistas ou majoritariamente militantes, a gente está entendendo de fato que um pedaço muito expressivo da população entende que isso atrapalha em termos de soberania, de fato. Então, quando o Lula entra e fala respeita o Brasil, respeita a soberania, esse discurso colou e ele vem nessa esteira de um IOF ricos contra pobres e faz com que o governo consiga colar mais essa narrativa. Isso que eu ia continuar contigo. Essa causa, defesa da soberania nacional, ela é muito mais permeável do que tentar vender e apresentar que a gente vive sob uma ditadura do judiciário, por exemplo, que é como os bolsonaristas tentam aplicar, inclusive, essa questão do tarifaço? Perfeito. Acho que existe a contranarrativa que foi construída, ela vem nesse contexto de que o Brasil vive numa ditadura, e essa ditadura ela tem 2 polos, né? Ela tem um polo do STF e um polo do governo. Então, de fato, a gente vê que existe um pouco dessa tentativa de construir essa narrativa, mas não colou. Não há essa visão de que o governo é ditatorial e que, de alguma forma, você não pode falar. Isso não cola na população. De fato, a gente tem uma ala bolsonarista um pouco mais radical que enxerga esses elementos, mas isso não funcionou muito bem. Jussara, tudo isso que o Renato coloca impõe ali um desafio muito grande para o campo oposicionista ao presidente Lula. Estamos vendo isso, né, desde quarta-feira, essa bateção de cabeça, uma confusão muito grande, né? Vem Flávio Bolsonaro dar uma entrevista, diz que se o Congresso aprova a anistia, o Trump revê o tarifaço, daí o Eduardo diz que a tarifa é Moraes, aí o Tarcísio entra, chama encarregados, os bolsonaristas ficam bravos. O que está acontecendo? Qual que é o cenário? Que você está acompanhando isso desde quarta, ontem, hoje, intensamente também, este campo oposicionista. E para onde vai? Você vê que eles estão tentando se articular e, mais do que isso, estão conseguindo articular uma saída para esse cenário de, pelo menos até agora, derrota parcial no tarifaço? Olha, Caio, não observo eles com muita clareza sobre qual será a saída para resolver essa questão do tarifaço. Há, sim, um entendimento de parte da direita, do bolsonarismo, de gente muito próxima ao ex-presidente Jair Bolsonaro, de que esse tarifaço do Trump causou um desgaste enorme. Inclusive, o ex-presidente colocou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para tomar a frente dessa questão. Por alguns motivos. Tarcísio de Freitas está no cargo, Tarcísio de Freitas representa o estado com maior número de exportação para os Estados Unidos, representa indústria, agro. E outra coisa, quando ele coloca Tarcísio de Freitas para negociar com esse encarregado de negócios dos Estados Unidos, ele também é um jeito de Bolsonaro sair de cena, porque a direita, inclusive, se dividia sobre qual deveria ser a participação de Bolsonaro nessa questão. Quando o
Trump anunciou a medida na quarta-feira. Bolsonaro só ontem à noite fez uma manifestação nas redes sociais. Ele ficou um tempo em silêncio. Ele publicou alguma coisa que não tinha absolutamente nada a ver e ontem ele fez uma publicação. Então, há uma dúvida de quanto o Bolsonaro pode e deve se participar para tentar se blindar da acusação de que Trump tomou essa medida com o objetivo específico de proteger Jair Bolsonaro. E aí que a esquerda tem levado vantagem, tem se saído bem nas redes sociais. É com o discurso de que Bolsonaro e sua família e seus aliados estão trabalhando por interesse próprio de Bolsonaro, não pensando no Brasil. E aí a direita, o bolsonarismo, entendeu que isso está fácil de colar. E eles ainda não sabem como vão sair disso. A alternativa, na melhor das hipóteses dele, é que tem algum recuo de Trump e Trump faça algum gesto falando, olha, recuei a pedido de Bolsonaro, a pedido de Tarcísio. Eles querem se vender ao final dessa história como as pessoas que trouxeram uma solução para essa crise entre Brasil e Estados Unidos. Thaís, e os agentes econômicos, eles estão como nesse embate? Eles também atribuem a responsabilidade maior ao bolsonarismo? Como que está essa operação deles e principalmente também junto ao Tarcísio aqui, o empresariado paulista? Caio, sabe que eu percebo o seguinte, né? Tem um cuidado muito grande em apontar culpado e é óbvio que tem crítica, é óbvio que tem ali uma coisa de dizer, especialmente do Eduardo Bolsonaro, né? De ter feito ter agido para isso, ele se preparou para isso, né? Agora, a preocupação maior é a seguinte, tudo bem, a gente já entendeu, há também uma compreensão de que a agressão de Trump é inaceitável, ela coloca termos inegociáveis, como decisão da Suprema Corte brasileira, isso tudo está compreendido, há uma decisão de afastamento, agora há uma preocupação muito maior com os seus próprios negócios, porque são poucos setores, mas são setores que fazem parte de cadeias de produção, como é o caso das aeronaves, por exemplo. São setores que têm mais valor agregado, portanto, têm custos de operação muito maior. São setores que não conseguem fazer um redirecionamento das mercadorias. Como eu venho falando aqui em tom de brincadeira, não dá para o produtor de suco de laranja ligar para o capitão do navio e dizer, escuta, em vez de você ir para a Flórida, você pode virar para a direita e para a Ásia? Não existe isso, né? Então, a grande preocupação deles está todo mundo parado, não tem ninguém tomando decisão e tentando entender qual é a estratégia do governo de saída. Porque a estratégia da comunicação, aqui está um reconhecimento de que ela funcionou, né? O Sidônio Palmeira, isso é uma coisa interessante, assim, né? De muita gente apontando, olha, quem está mandando no governo é o Sidônio Palmeira, né? O ministro da Comunicação. A gente quer entender o seguinte, quando é que a turma que vai religar os canais e vai apresentar uma estratégia de saída dos negócios vai assumir a postura do governo? Renato, falando em Sidônio, essa vitória parcial e juntando com o IOF também, ali como você frisou na sua primeira intervenção, ela decorre muito mais de um discurso fácil, de fácil apelo, que cola mais fácil, tanto o discurso anticongresso do IOF como o discurso de defesa da soberania nacional de agora, ou é técnica mesmo, tem uma estratégia de redes que a gente poderia eventualmente concluir a partir desses dois episódios, que a esquerda começa a entender esse bicho, né? Onde perdeu aí, vem perdendo há 10 anos, 15 anos nos embates nas redes sociais. Olha, me parece muito mais casualístico do que necessariamente algo técnico. E alguns elementos que podem nos ajudar a entendê-los. Primeiro deles, de fato, foram dois fatores exógenos, né, que não vieram do governo, o governo não construiu essa narrativa, reagiu à narrativa, então a reação foi muito bem calculada, não necessariamente a ação foi bem calculada. Não por menos, o governo tentou, a partir do IOF, construir uma campanha com memes de gatinhos, linguagens mais jovens, e eles não funcionaram do ponto de vista métrico, eles não deram resultado. Um outro exemplo que ajuda a entender nesse sentido
O Nicolas Ferreira, ele é o político com maior engajamento do Brasil, inclusive acima do Jair Bolsonaro. Ano passado ele foi o terceiro perfil com maior engajamento do Brasil, ele perde para o Neymar e para a Virgínia. E no evento específico do tarifaço, o Lula foi 8 vezes maior do que o Nicolas nas suas declarações. Então isso mostra que, de fato, não parece algo tão técnico, tão articulado. Existe alguma coisa de elo de sorte, a técnica não ajudou muito, mas, ao mesmo tempo, é isso. Os discursos são interessantes, eles são relativamente fáceis de entrarem na cabeça da população. E, sem dúvida nenhuma, dá para dizer que a questão da soberania ficou muito mais forte, inclusive, que o debate do IOF. E ganhou esse espaço e as redes. Ô, Jussara, essas questões que o Renato e a Thaís colocam, principalmente da estratégia de comunicação, tá claro que o governo, o PT, abraçou, né, essa causa da soberania e está surfando. Agora, se não tiver uma porta de saída, vamos dizer assim, uma estratégia clara para resolver, todos os ganhos até agora nas redes sociais podem naufragar, porque a solução mesmo, vamos dizer assim, o segundo tempo, ou talvez a prorrogação, ou talvez a disputa dos pênaltis, vai ser se o Trump vai recuar ou não e quem será o responsável por esse recuo do Trump. O governo está mais preocupado na comunicação política ou na solução diplomática do tarifaço? Olha, Caio, perguntas complexas, mas eu vou tentar te responder. O que está passando pela cabeça ali de diplomatas do Itamaraty, integrantes do Palácio do Planalto? Neste momento, o que eles avaliaram? Não há como dar uma resposta econômica e comercial para Donald Trump. Tem que esperar agosto, a aplicação de fato dessa tarifa. O que eles esperam neste período até 1º de agosto? Primeiro, é uma decantação da crise política, tentar entender para onde que vai tanto os ventos lá nos Estados Unidos, como aqui também no Brasil. E isso, segundo me dizem, vai ajudar a, inclusive, dar um encaminhamento para essa resposta comercial e econômica. Bem, neste tempo, até lá, até agosto, o governo vai seguir insistindo e tentando surfar aí nessa vantagem política diante dessa crise toda e insistindo que o que Trump está fazendo é um ataque à soberania. De fato, o governo Lula tem dito o seguinte, olha, essa carta de Trump é um absurdo do jeito que ela foi tratada, do jeito que ela chegou. Primeiro que o presidente Lula soube dela pelas redes sociais. Chegaram no gabinete dele e falaram, olha isso aqui, não houve uma comunicação inicialmente para o Itamaraty e foi por isso que o governo devolveu essa carta de Trump. Então, a começar daí, o governo já foi criando toda a história, né, a cronologia de dizer quanto absurdo é essa carta de Trump. E tem mais um detalhe, quando ele traz esse documento, Trump cita Jair Bolsonaro, aí a resposta era um prato feito para o governo Lula responder a isso, dizendo o seguinte, olha, se quiser negociar a tarifa, tudo bem, já tem inclusive um grupo de trabalho tratando disso com integrantes do governo brasileiro e do governo americano, isso desde abril. Agora, se for colocar nessa condição para recuar a tarifa, a questão envolvendo os processos judiciais do Brasil, esquece que isso não tem, a gente não vai conversar. Inclusive, eu estava conversando com uma fonte essa semana e aí ela definiu o seguinte, se o Brasil recuar, aceitar negociar nesses termos propostos pelo Trump, é basicamente descer a rampa do Palácio do Planalto. Não tem como avançar nesse sentido. Então, o governo quer ganhar tempo, quer jogar com o relógio para tentar trazer esta resposta comercial. E aí, claro, aproveitar esse período para ganhar mais o discurso político e aí ver se também lá nos Estados Unidos algum vento muda e aí Trump finalmente e Lula têm algum tipo de conversa. Bom, Renato, para finalizar, então a conclusão que eu sinto é que a oposição bolsonarista está perdendo, mas esse jogo ainda não acabou. Sem dúvida. Sem dúvida. Acho que alguns pontos importantes, 2 acertos não necessariamente revertem anos de problemas do ponto de vista de comunicação, não só do governo, mas da esquerda, e alguns pontos que a gente já frisou, né? Mas, sem dúvida, gera uma sensação na população de um certo cerco econômico, algumas coisas que são interessantes que a gente começa a perceber em relação a esses discursos, né? E, de um lado, esses debates, eles também sempre têm participação de robôs, coisas que a gente está sempre olhando do ponto de vista de monitoramento, e alguns robôs foram ligados, mas nem os robôs conseguiram muito reverter debates e tendências que, de alguma forma, nós notamos, né? Acho que 2 pontos importantes, talvez, e aí acho que tem um gancho potencial para o governo nessa história,
esse rótulo de governo taxador, ele pode ser talvez um espaço de enfraquecimento com esse debate de ricos contra pobres, de um eventual tarifaço, e esse é um problema que o governo vem carregando há cerca de um ano, né? O taxade, todas essas questões. Então, há talvez uma oportunidade ali para o governo trabalhar um pouco isso, se conseguir sair desse elemento mais casual e ir de fato para um espaço relevante. E também a gente pode considerar que, eventualmente, isso pode abrir até um debate 2026, né? Porque, de alguma forma, começa a se trazer um debate que parece que será um grande debate eleitoral.